O Deus que surpreende. O texto base para o nosso estudo de hoje é o capítulo 2, do versículo 1 ao 9 da carta de Paulo aos Efésios. Acompanhe comigo a leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vamos lá. Eu tenho uma notícia para te dar. Você está pronto? É o seguinte: você está morto. É isso mesmo, você está morto. Você pode estar pensando, agora o Robson ficou doido de vez. Como assim morto? Eu estou vivo e bem vivo. Tá bom, vamos fazer o seguinte então, já que você acha que está vivo. Vamos fazer uma análise juntos. Você já foi a um velório? Se você já foi a algum, sabe que no velório terá alguém que já não está mais entre nós. Isso é óbvio. Então estão ali reunidos amigos, familiares, para prestar as últimas homenagens ao ente querido. Agora observe, você está em pé diante do caixão. A família se reúne em torno do caixão, a esposa chora, as lágrimas caem dos seus olhos sobre o rosto do falecido. Os filhos beijam o rosto do pai, acariciam seus cabelos, tocam em suas mãos frias. Outros dizem o quanto amavam, o quanto ele fará falta. Mas veja que o morto não pode sentir o amor das pessoas que está sendo direcionado a ele. Não pode sentir as lágrimas da esposa, nem o toque dos filhos. Não pode ver quais amigos compareceram para despedir-se dele. Tampouco ouvir os lamentos e as homenagens que lhe foram preparadas. Ele está morto. Pois bem, e é exatamente essa imagem que é usada na Bíblia para descrever o estado do ser humano que está separado de Cristo e sem Deus no mundo. Vou usar outra ilustração para tentar te mostrar o estado de uma pessoa que está fora da aliança da graça de Cristo. Imagine uma mega montanha, cujo topo é uma planície, onde se encontram bilhões de pessoas caminhando em uma mesma direção. Detalhe: todas estão com os olhos vendados e os ouvidos tapados. Que coisa estranha, não é? De repente você é transportado para a frente da multidão. E ali você pode observar o terrível destino que as aguardam. Todos estão caindo em um abismo muito profundo. E lá embaixo corre um extenso rio de lava vulcânica com uma temperatura extrema. Então você começa a gritar: volte, volte, há um abismo diante de vocês. Vocês correm perigo. E ali você reconhece alguns amigos e familiares seus. Então você corre ao encontro deles e desesperadamente tenta despertá-los. Você lhes tira a venda dos olhos, tira os tampões dos ouvidos e os sacode pelos ombros, mas eles não respondem. A conclusão é: se o próprio Deus não lhes der vida, os ressuscitar, eles jamais ouvirão quem quer que seja. Eu ouço pessoas dizerem que a hora em que quiserem elas vão buscar a Deus. Mas não é assim que funciona.
Ah, mas eu tenho livre-arbítrio. Arbítrio nós temos, mas ele não é livre. É sempre inclinado para o mal. O apóstolo Paulo diz, com relação àqueles que estão fora de Cristo, por mais que eles tentem agradar a Deus, que tenham um conhecimento superficial a respeito de Deus, que o bem que eles querem fazer, não fazem, mas o mal que não querem, estão constantemente fazendo. A condição de enfermidade e morte que o pecado nos causou não requer um simples curativo. Nós precisamos de ressurreição. O renascimento espiritual é uma necessidade absoluta para se ter entrada no reino de Deus. E é aqui que entra em ação o termo teológico regeneração. A regeneração é uma obra do Espírito Santo por meio do Evangelho naqueles que estão mortos espiritualmente. Na regeneração, Deus planta no coração do homem uma nova disposição, inclina-o a desejar as coisas de Deus. A regeneração parte da iniciativa de Deus, é um ato soberano dele. Isso ocorre de maneira imediata e instantânea. A consciência da conversão pode ser gradual, mas o ato da regeneração eficaz de Deus é instantâneo. Ninguém pode nascer de forma parcial, como uma mulher não pode ficar parcialmente grávida. A regeneração não é fruto ou resultado da nossa fé. A regeneração antecede, ou seja, ocorre antes que tenhamos fé. Não decidimos nem escolhemos ser regenerados. Esse é o estado natural de todos os seres humanos. Estão mortos espiritualmente. Essa condição é universal, atinge a todos os povos e nações, judeus e gentios. O homem caminha em constante rebelião contra Deus. Ele anda segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E nenhum homem está fora dessa condição, aqui chamados de filhos da desobediência. Nós nascemos na iniquidade e desde o ventre materno somos gerados em pecado. Somos todos filhos do primeiro casal e por causa da desobediência deles, por geração ordinária, todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. E como consequência, essa condição abre as portas para que o príncipe da potestade do ar, a saber, Satanás, agora atue nos filhos da desobediência. Ou seja, não existe uma via neutra. Ou você está ressurreto em Cristo, ou em você e por meio de você, Satanás tem atuado. De que forma? Fazendo uso do desejo pecaminoso que é natural em mim e em você, Satanás cria desde o princípio mecanismos de conduta imoral que visa confrontar a lei de Deus, impregnando na humanidade um senso de que tudo é permitido e que nem tudo é tão pecaminoso assim, colocando o homem em uma posição de constante rebelião contra Deus. Ah, mas eu não acredito que seja assim. Ei, preste atenção. O Deus e o Cristo que estão sendo apresentados na maioria das igrejas que se dizem cristãs nos dias de hoje é um Deus fraco, um barganhador, que na visão deles precisa desesperadamente da nossa prontidão em querer servi-lo. Mas vamos deixar bem claro uma coisa aqui. Deus é autoexistente, autossuficiente, transcendente, extraordinariamente poderoso, entre outros atributos. Ele definitivamente não precisa de nada em nós, para ser quem é ou exercer o que quiser. Se quando o homem pecou pela primeira vez, o Senhor os tivesse lançado no inferno e desistido de dar continuidade na humanidade, ainda assim, Deus seria o único digno de ser exaltado, louvado e adorado. Cristo disse à mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. Talvez a sua intenção de buscar a Deus seja sincera, mas o caminho escolhido esteja equivocado. Hoje a maioria dos sermões pregados trazem uma mensagem leve que massageia o ego, que dizem que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia tanto um quanto o outro. É por isso que você precisa de Jesus Cristo. Se os seus pecados não forem cobertos, grande será a sua ruína. Hoje mesmo, dentro das igrejas, as pessoas passam mais tempo nas mídias sociais do que estudando, lendo sua Bíblia, buscando conhecer a Deus
e enganadas pensam que irão sem ao menos mover um dedo na busca pelo reino de Deus, pensam que ainda assim habitarão com ele um dia. Outros, iludidos, pensam que no dia da sua morte virá uma pessoa que não tem nenhum embasamento bíblico, cantará algumas canções, fará orações com vãs repetições e então, sem nenhuma autoridade, encaminhará sua alma para o descanso eterno. Mentira! Estão mentindo para você. A Bíblia diz que ao morrer, o corpo torna ao pó e o espírito do homem volta para Deus. E é Deus quem dá o devido e merecido fim para aquela alma, ou descanso ou condenação eternos. E isso é imediatamente após a morte. A alma não fica vagando por aí sem rumo. A única autoridade que é dada aos homens referente às almas dos outros homens é a proclamação do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. É por esse meio que Deus salva miseráveis pecadores. Só Cristo salva. Quando um homem e uma mulher se encontram e se apaixonam, começam a se conhecer melhor. Ambos buscam conhecer seus familiares. Mais adiante, decidem se casar e passam a compartilhar uma só vida. E para habitar com Deus, que está acima de tudo e todos, aí pode ser de qualquer jeito? Não. Como uma pessoa que não demonstra nenhum interesse em saber quem é Deus, qual é a sua vontade, de que forma pode ser agraciada com o sacrifício eficaz de Cristo na cruz, pode achar que de fato irá habitar com Ele? Observe uma coisa, você já deve ter visto pessoas que faleceram e levavam uma vida promíscua e cheia de pecados. Era casado e traía a esposa, a língua destilava todo tipo de palavrões, roubava, traficava, era abusador, ladrão, viveu toda uma vida com uma pessoa do mesmo sexo, foi homicida, entre outros delitos. E ao morrer, sem arrependimento, me diz qual é a chance, qual é a possibilidade dessa pessoa habitar com Deus? Zero. Ah, mas Deus é amor. Deus é na mesma medida amor e justiça. Adão pecou uma vez e toda a obra da criação foi lançada na corrupção. A própria natureza geme esperando o dia da redenção. A morte, infelizmente, é o fim ao qual todos estão destinados, sejam justificados ou injustos. É comum vermos crianças ainda em tenra idade serem acometidas de severas doenças e, não resistindo, acabam morrendo. Ah, tá vendo? Por que Deus permite isso? Você conhece a história de Noé sobre o dilúvio? Bem, entraram na arca, além dos animais, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres de seus filhos. Quantas crianças morreram naquele dilúvio? Todas. Deus deixou de ser justo e amoroso por ter feito isso? É claro que não. Outro exemplo é sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, 2 cidades impenitentes, dominadas por todo tipo de pecados, onde se destacava a imoralidade sexual, um local de extrema perversidade. Deus poupou a vida de Ló, sobrinho de Abraão, e sua família. Em seguida, as 2 cidades são consumidas com fogo e enxofre. Havia crianças naquelas cidades? Sim. Deus deixou de ser justo e amoroso por isso? Não, absolutamente não. Deus é quem é, inefável, perfeito em todos os seus caminhos, soberano em seus decretos, imutável, nele não há mudança, ele não é como nós, ele é transcendente, está acima de tudo em um grau infinito, acima de toda a criação. Mas ainda assim, sendo transcendente, ele é um Deus imanente, que habita e age diretamente ou por meios específicos no meio da sua criação. Na manifestação do seu amor, Deus não pode deixar de manifestar a sua justiça. Vamos fazer outra ilustração. Imagine que um homem invade sua casa. Ele viola sua esposa, sua filhinha de 5 anos, e tira a vida do seu filho já adolescente. E você chega em casa, e o cara ainda está ali, no recinto. E você olha nos olhos dele. Só que neste momento a polícia invade a casa, pois os vizinhos haviam ligado para a polícia ao ouvir gritos de socorro. A polícia o leva preso. Chega o dia do julgamento. Ele é totalmente culpado, pego em delito flagrante. Você está presente só aguardando a sentença, imaginando pena de morte ou, na pior das hipóteses, uma prisão perpétua. Então o juiz adentra na sala, todos de pé. O juiz analisa as acusações e diz: olha, eu sou um juiz muito amoroso e benevolente.
Então vou lhe dar mais uma chance. Pode ir. Você está livre. Vá. O que você pensa sobre isso? Que esse juiz só pode ser louco. Ou foi comprado. Pois é, mas com Deus não é assim. Um Deus justo tem que praticar a sua justiça. Eu sei e espero que você não tenha chegado a este ponto. Mas sei também que diante de Deus não existe distinção entre pecados hediondos e pecados considerados por nós de menor valor. Pecado sempre será pecado, e a consequência de uma vida mergulhada nessa prática requer um julgamento justo, com punição rigorosa. O homem, na condição natural de pecador em que se encontra, está destinado a este tribunal, o tribunal de Cristo, onde só restará a ele a justa e santa ira de Deus, e toda a criação louvará a Deus pelo fato de tê-lo julgado. E aqui em Efésios, capítulo 2, no versículo 4, Deus, por vontade soberana, sem ter visto nada de bom em nós, nada que nos levasse a merecer o seu favor, Ele próprio intervém neste quadro terrível em que se encontra a humanidade. Observe que é pela riqueza da sua misericórdia, e que a causa dessa misericórdia é a grandeza do seu amor com que nos amou. Então, mesmo estando mortos, atolados até o pescoço em pecados, Ele nos ressuscita por meio de Cristo, para Cristo, e por meio única e suficientemente através do sacrifício de Cristo. Você é levado por Deus até Cristo, por meio do Evangelho. O mesmo Espírito Santo que levantou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo te ressuscita, te faz nascer de novo, te sela. E em mim e em você é acreditada a vida justa, perfeita, impecável que Cristo viveu. Em outras palavras, o que você precisa para ir para o céu? Você precisa ser perfeito. Então, se os seus pecados não estiverem cobertos pelo sangue de Cristo, o que nos resta é uma terrível expectativa de juízo, fogo e inferno. A tampa que cobria a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, chamada propiciatório, apontava para Cristo, que cobria a culpa do pecado dos olhos de Deus, para que haja reconciliação e seja aplacada, desviada, apaziguada a justa ira de Deus. Quando Cristo brada na cruz, está consumado, é efetuado com eficaz sucesso o plano da redenção, que requeria a satisfação da justiça divina por meio de sangue. O homem pecou e peca. Então um homem deveria viver uma vida plenamente perfeita diante dos olhos de Deus, cumprir toda a lei. Então este homem deveria se sacrificar em favor dos homens pecadores. Por um homem entra o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Romanos 5,12. Mas abundou muito mais a graça de Deus e o dom gratuito pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Essa graça está sobre muitos. Em Efésios 2,8 é dito que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, não adianta você impor a si mesmo um certo padrão moral. Para morar no céu, o seu padrão tem que ser Cristo. Não adianta dizer que você já tem uma fé e que você tem em sua casa um altar cheio de santos e acende velas regularmente a eles, etc. Para morar no céu, a sua fé tem que estar centralizada em Cristo, o único santo verdadeiro. E Ele não precisa de velas, pois como está escrito, Ele é a própria luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Para morar no céu, você precisa entender que a salvação não depende de nada em nós. É uma obra exclusiva de Deus. Tá bom então. Se eu seguir tudo isso que você está falando aí, eu serei salvo? É quase isso. Então posso pecar, uma vez que sou salvo então. Não é nada disso. Não. Uma vez justificado por Cristo, você ainda terá que lutar contra as tentações e os desejos da carne e dos pensamentos. O que acontece é, uma vez justificado, você está livre da condenação do pecado. Você não está mais debaixo da ira de Deus. Você agora faz parte da aliança da graça. E o fato de uma pessoa, mesmo na igreja, permanecer na prática do pecado, é sinal evidente de que nunca foi salvo. Você passará pelo seguinte processo. Você é um escolhido? Veja bem, se ao ouvir esta pergunta,
despertou em você curiosidade e desejo para saber mais sobre Cristo, já é um bom começo. Dirija-se a uma igreja evangélica que seja bíblica e comece a ler a sua Bíblia, a princípio a partir do Evangelho de Mateus em diante, onde é narrado o início do ministério de Jesus. O próximo passo é saber se você é chamado, depois justificado, santificado e por fim todos os salvos serão glorificados juntamente com Cristo. Então na morada celestial tudo será novo, não haverá dor nem pranto, não haverá lutas e angústias sobrevindas do pecado. Toda lágrima será extinta. Pense, Jesus é a nossa redenção. Você precisa de mais alguma motivação para render-se a Ele? Ei, Deus deu o seu Filho a você. Arrependa-se dos seus pecados. Há uma eternidade à sua espera. Busque ao Senhor, enquanto ainda é possível encontrá-lo. Você não foi criado para si mesmo. Existe um propósito maior, bem maior, onde Deus mostra a suprema riqueza da sua glória e graça, revelando o seu grande amor com que nos amou. Misericórdia não é aquilo que Deus nos dá porque merecemos. Misericórdia é tudo isso que Ele nos dá e nós não merecemos. Isso é a graça de Deus. O Senhor, na dispensação da sua graça soberana, colocou diante de nós a vida e a morte. Escolha a vida que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Independentemente da hediondez do seu pecado, ainda existe graça disponível a você. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crer, já está condenado. Os ponteiros do relógio caminham depressa para indicar o dia e a hora da nossa morte. E ainda que haja vigor para se alcançar 100 anos de vida, isso não é nada comparado à eternidade, que se divide em apenas 2 situações e oportunidades: perdição eterna ou salvação eterna. E somente por meio de Jesus Cristo, se é possível ter toda essa carga de pecados terríveis, lavados, purificados e perdoados. Deus abençoe a todos. O Deus que surpreende.